Boa noite, bem-vindos à aula 8 da disciplina Gestão e Análise Estratégica. Sob um calor de 35 graus à noite em Montes Claros, a gente vai falar hoje de estratégias de internacionalização. E a bibliografia de referência hoje é composta por, além do capítulo do HIT, do Allen e do Hoskinson, Estratégia Internacional, capítulo 8. A gente vai dar uma analisada também em 4 artigos. O artigo do Bertolini Larenz, Expatriação em Processos de Aprendizagem Organizacional, um estudo de casos múltiplos, publicado na Recadme. Um artigo de Galon, Antunes, Conceitos e Configurações de Expatriados na Internacionalização Empresarial, na READ. Artigos de Nunes e Steinbruch, Internacionalização e a Necessidade de Inovação em Modelos de Negócio, uma abordagem teórica, na Brazilian Business Review. E um artigo de Silvia Lopes, abordagem da perspectiva institucional para processos de internacionalização de empresas de países emergentes. 4 artigos e um capítulo de livro, então, para a gente tratar desse tema que nos é tão caro, que é a dimensão da internacionalização das empresas. A gente falou até agora aqui da perspectiva da diversificação e da estratégia corporativa. Todos esses conceitos que a gente trabalhou até agora, a gente transpõe para estratégia internacional, ok? Então, o que é a estratégia internacional? Como que as empresas começam a ter a necessidade de se internacionalizar? Primeiro que nós vivemos dentro de um capitalismo que é completamente oportunista, né? A gente vive um capitalismo que as pessoas elas aproveitam, né, as oportunidades que surgem a partir da dimensão do ganho, do trade-off possível de ser percebido em um determinado investimento. Então, se você investe em estudo, você espera um determinado retorno em termos de renda, em termos de oportunidade de trabalho, em termos de acesso a melhores vagas no mercado. Da mesma forma, se você investe em um determinado mercado, é porque você espera retorno. Então, esses negócios eles são atraídos por cenários internacionais por oportunidades significativas de retornos. Então, via de regra, quando uma empresa observa que um determinado mercado não tem uma oferta bem delimitada, por exemplo, de um produto equivalente ao seu, ela percebe que existe uma oportunidade de demanda ali. Né? Vamos pensar um cenário de um determinado tipo de produto de limpeza, que seriam o sabão em cápsula que você coloca na máquina de lavar, por exemplo. Você percebe que em um cenário de um determinado país da América Latina não existe esse mercado, mas existem muitas máquinas de lavar, existe já a predisposição para esse tipo de consumo, só que não existem muitos concorrentes ali, não existe muita oferta. Então, quando se percebe a possibilidade de um ganho, de um retorno interessante dentro daquele mercado, a empresa ela é atraída por aquela oportunidade de negócio para alcançar resultados. E assim as empresas tendem a aumentar o escopo da sua atuação para vários territórios, para vários espaços dentro das organizações, dentro das estruturas econômicas mundiais, né? Buscando formular estratégias adequadas para uma maior penetração de mercado para a obtenção de resultados favoráveis. Uma empresa global, então, ela tem que sempre equalizar duas dimensões, dois desafios que aparecem para ela. O primeiro é como manter uma marca global com uma imagem de credibilidade global, mantendo, na mesma medida, uma capacidade de responsividade, uma capacidade de conseguir atender às especificidades dos mercados onde ela atua. Então, isso, além da perspectiva corporativa de diversificação, de estratégia de nível de negócios, a empresa também tem que se preocupar com a dimensão identitária, a dimensão das suas características, das suas competências, das suas capacidades, que garantam que ela alcance um resultado favorável nos mercados onde ela atua, ao mesmo tempo tendo responsividade local, garantindo então o atendimento às necessidades locais, mas ao mesmo tempo mantendo a sua identidade global, a sua marca global, que a essa marca é atribuído os atributos essenciais que fazem com que aquela empresa seja competitiva.
Então, além de estratégias, são necessárias atitudes genuinamente globais. O desafio da variedade cultural, o desafio da variedade econômica, da variedade política se mostra muito presente na estratégia de internacionalização, porque aqui a gente está falando de uma dimensão de atuar em sociedades diferentes, com culturas diferentes, com histórias diferentes, buscando trazer o resultado de incorporar a sua oferta dentro da rotina, do cotidiano, daquela sociedade onde você está inserindo o seu negócio, a sua marca, a sua identidade. Então, a estratégia de internacionalização, ela envolve duas dimensões. Primeiro, a dimensão corporativa, que a gente estudou bastante até aqui, e também a dimensão humana, a dimensão de conhecer o mercado, conhecer as pessoas, fazer uma gestão adequada de forma a obter sinergia de culturas muitas vezes completamente diferentes. E essa questão da dimensão da gestão humana, né, de conseguir compartilhar conhecimentos, compartilhar know-how, compartilhar processo, criar sinergia organizacional, criar uma cultura organizacional unificada, coesa, também joga muita luz sobre as práticas de recursos humanos, o que faz com que o tema da internacionalização seja muito associado, como nós associaremos aqui, às práticas de expatriação, que são as práticas de mandar, por exemplo, trabalhadores brasileiros para os Estados Unidos, mandar para a Europa, mandar para a África, mandar para a Ásia, mandar para outros países da América Latina. Então, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje também, sobre a prática de expatriação de empregados, de trabalhadores, mundo afora, e essa ideia, essa noção de empregado, de carreira internacional, de empregados executivos globais, tá bom? Então, as práticas humanas dentro da organização ganham muito peso aqui na questão da sinergia em processo de internacionalização. A gestão das pessoas e da cultura organizacional, então, vai ganhar uma grande centralidade em termos de internacionalização, exatamente em função de como que a gente garante que uma empresa que atua no Brasil, por exemplo, tem uma fábrica no Brasil, mas também tem uma fábrica na Índia, também tem uma fábrica na China, consegue manter com que essas pessoas compartilhem valores, hábitos, crenças, compartilhem ritualísticas, compartilhem uma mesma cultura dentro da organização, mesmo considerando que fora do ambiente organizacional, a cultura da Índia, a cultura religiosa da Índia, da China, do Brasil são completamente diferentes. Como é que vai garantir um certo nível de coesão social, de capacidade de diálogo e de aprender com o que cada cultura tem de melhor? Então, o desafio se coloca nessa dimensão, na dimensão organizacional mesmo, das pessoas, da interação, da capacidade de sinergia dentro de uma estrutura corporativa. É mais trabalho de edição, né? Mas enfim, a gente volta. Então, os negócios eles são atraídos exatamente em função dessas oportunidades significativas, ok? Para encerrar então esse momento e avançando. Então, o que é uma estratégia internacional? Estratégia internacional é aquela por meio da qual a empresa vende seus produtos ou serviços fora da esfera de seu mercado local, que é o que a gente chama de mercado doméstico, mercado de origem, que compartilha uma mesma característica comum em relação à cultura, em relação a hábitos, em relação à identidade étnica, né, em relação à língua. A língua também é um fator muito importante, tá? Principalmente considerando que ela vai atuar fora de uma esfera de alcance fácil. Então, a empresa, ela, além de estar submetida a um regime jurídico diferenciado, a uma tributação diferenciada, a uma estrutura econômica diferenciada, ela vai estar inserida dentro do ambiente onde os mesmos hábitos, crenças, valores, costumes não são equivalentes. Portanto, é uma estratégia que muitas vezes a empresa tem que começar do zero. E começar do zero por quê? Porque a estratégia de internacionalização, ela demanda esse caráter de reinvenção da organização, para que ela possa fazer uma adequação da sua oferta às estruturas de demanda dentro daquele mercado. E por que uma empresa internacionaliza? Além das oportunidades de ganho, né, a gente tem o acréscimo de outras finalidades, como planejamento supply chain, aumento da possibilidade de uma cadeia, né, de uma cadeia integrada global que atenda o mundo inteiro,
por exemplo, é o caso de grandes corporações que vão espalhando as suas fábricas ao redor dos continentes e dos países e das regiões do mundo para garantir uma continuidade, né, uma continuidade da sua produção a um custo baixo, garantindo assim que o mundo inteiro receba seus produtos a um custo mais baixo em função dessa redução dos custos logísticos. Ela também pode se internacionalizar para gerar diversificação corporativa, ela pode mandar suas operações de venda para alguns países ou sua operação de produção para outros, criar filiais em determinados países para conseguir obter uma maior capacidade de venda de seus produtos numa determinada região de difícil acesso. Ela pode, em termos de diversificação corporativa, também criar, em termos de diversificação de negócios também, porque não, adentrar em novos mercados com novos produtos ou desenvolver novas ofertas, né, em segmentos que antes ela não atuava com produtos novos. Ganhar poder de mercado, que é robustez patrimonial e ao mesmo tempo poder em relação aos seus concorrentes. Obter vantagens de localidades que podem ser relacionadas a acesso à matéria-prima mais barata, por exemplo. Ter retorno de investimento em pesquisa e desenvolvimento e economia de escala, e aí especificamente em relação a esses dois, é porque muitas vezes as empresas têm muito gasto para desenvolver novos produtos e novas tecnologias, e às vezes o tamanho do mercado que ela atende não dá conta de prover o retorno necessário que ela precisa para o investimento que ela fez. Então, em função dessa necessidade específica de retorno em relação ao investimento, a empresa ela cria novos mercados, ela desenvolve novas ofertas e novos produtos, ela desenvolve uma capacidade maior de atender mais mercados, permitindo assim com que ela ganhe escala de produção, ou seja, reduza seu custo unitário e com isso ela consiga ter retorno sobre os seus investimentos. Okay? Então, em termos de retorno de investimento, pesquisa e desenvolvimento e economia de escala, aqui a gente está falando de uma perspectiva da empresa que busca trazer o retorno dos investimentos que ela fez para o desenvolvimento de novas tecnologias, além de planejamento tributário, planejamento de gestão de custos, por exemplo, mandar as últimas etapas de produção de baixo valor agregado para país de mão de obra barata, reduz os custos finais do produto. Então, fazer um planejamento de custos e de tributos também está dentro do escopo do porquê internacionalizar. Tá? Quando a gente está falando de internacionalização, então a gente está falando de uma capacidade de expansão do negócio, junto também com a expansão dos riscos, que tangenciam as ordens distintas. Se você, em tese, você internacionaliza, você diversifica a sua carteira de investimentos. E isso também permite, né, em termos de uma maior corporação internacional, a redução do risco, né, do risco de investimento, mas também expõe a organização a riscos que antes ela não estava tão facilmente exposta, que é a questão do risco político, das relações bilaterais entre os países, das relações políticas dos países, né, dos ambientes políticos dos seus países, como também os riscos econômicos, relacionados à variação da moeda, inflação, instabilidade da economia, se a economia está em recessão, por exemplo. Tudo isso passa a impactar o cotidiano das organizações e elas passam a ter que monitorar variáveis que antes elas não tinham a necessidade de monitorar. Então, a internacionalização, ela traz para a dimensão organizacional desafios e complexidades que antes não estavam tão acessíveis ou não estavam tão evidentes na rotina organizacional. Ok? Então, esses riscos de ambientes internacionais eles vão tangenciar as operações da organização, que passa a ter que monitorar a economia global também, para ela entender o escopo da sua atuação nos vários mercados e as oportunidades e ameaças que ela sofre em função dos diferentes momentos que cada país vive dentro do nosso contexto internacional. Agora, por exemplo, em termos de pandemia, nós temos a situação do Brasil, nós temos a situação da Argentina, nós temos a situação do Chile, nós temos só na América do Sul. Nós temos a situação da Bolívia,
do Paraguai, do Uruguai, da Venezuela. Então, assim, quando a gente pensa em termos de América Latina, nós temos vários países e cada um deles está enfrentando a pandemia de forma diferente ou está tendo efeitos distintos em relação ao impacto da pandemia em função da atuação dos seus governos e em função do momento econômico que aquele país vive. Então, a gente não pode simplesmente generalizar que se uma determinada empresa resolve atuar em toda a América Latina, não pode generalizar para a situação do Brasil. Cada país vai ter a sua especificidade e cada país vai ter que ser monitorado dentro das suas características únicas. Para que uma empresa, então, se internacionalize, ela precisa delimitar como ela vai penetrar no mercado, como ela vai adentrar naquele mercado. Então, a gente tem aí 6 principais estratégias de como que a empresa pode fazer essa inserção inserir a sua oferta dentro daquele mercado. O primeiro deles é o mais básico, né, e o mais comum dentro de uma estrutura econômica como a do Brasil, é a exportação de produtos que advêm de operações de base local. Essa exportação aqui, que é o que a gente vê, a empresa se mantém no Brasil, a empresa se mantém atuando dentro do seu mercado doméstico e o excedente de seus produtos é direcionado ao comércio exterior. E aí ela vai passar pelas leis alfandegárias, vai ter todas as taxas e vai ter impostos relacionados à questão da exportação para suprir necessidades mal atendidas de mercados que apresentam demanda, principalmente na estrutura da economia brasileira, de produção de carne e de agricultura, né? do agro. Nesse sentido, quando a gente vê a estruturação da economia nacional, ainda é uma estruturação de muita exportação, porque a gente não tem tantas empresas brasileiras que resolveram se internacionalizar a partir da transferência das suas operações para outros países. Então, a economia brasileira ela é muito pautada ainda em exportações, principalmente em função da natureza das suas exportações, que é de commodities, ok? O segundo elemento, né, a segunda forma de adentrar no mercado, de se inserir naquele mercado, é por meio do licenciamento de produtos e serviços. O que é o licenciamento? O licenciamento é eu fornecer a fórmula do meu produto, fornecer o know-how em relação a como produzir aquele produto e ao licenciar novas empresas para que elas produzam aquele meu produto, essas empresas assumem o risco da produção e das vendas dentro daquele mercado e eu recebo o royalty das vendas, que é equivalente aos ganhos de intelecto, aos ganhos de propriedade intelectual em função da tecnologia do produto que eu desenvolvi. Ou seja, é o lucro do ganho, né, em função daquilo de conhecimento que eu pude ceder à organização para que ela crie a sua própria oferta. Então, é o caso de empresas nacionais que, por exemplo, produzem, por meio de licenciamento, produzem bebidas, como a Coca-Cola, por exemplo. As fábricas produzem a Coca-Cola de forma licenciada, a Coca-Cola licencia, elas produzem a Coca-Cola, vendem no mercado nacional, e ao vender no mercado nacional, elas pagam a Coca-Cola o royalty da venda de seu produto. Essa forma específica de inserção dentro de um mercado internacional, ela é muito interessante em função do fato de que a empresa ela corre pouco risco das operações do negócio. Quem corre o risco é a empresa que opta por desenvolver essa oferta dentro do mercado nacional, por exemplo. E a empresa ela só recebe os ganhos dessas operações. Esse caso específico do licenciamento, ele tem uma derivação muito conhecida que são os contratos de franquia ou franchising, que é essa última forma aí que está presente na lista. O que é o estabelecimento de franquia? A franquia é um contrato. Tá? Então, se o licenciamento é a empresa ceder os seus direitos os seus direitos de sua propriedade intangível para que empresas produzam a sua oferta, na franquia, o empresário ele contrata a franqueadora para receber o direito de imagem da empresa, receber o know-how e receber assistência para que ele desenvolva a sua empresa e também pague royalties.
Então, enquanto no licenciamento você ganha direito de produção de um produto ou um serviço em específico, na franquia você ganha o direito de ter acesso à marca, de ter acesso à identidade, de ter acesso à propaganda global do produto. Então você se torna um franqueado, é como se fosse uma filial. Você contrata o direito de abrir uma filial dessa nova empresa. Então não é um direito de cessão sobre a produção de um produto. É sobre o direito de produção, comercialização, como se fosse um braço da empresa dentro daquela economia. Então, franqueados, eles geralmente adotam, né, o contrato de franquia em função da perspectiva de ganho por estar atuando junto a empresas que detêm um sucesso garantido, não garantido, mas reconhecido, bem estabelecido, para que eles tenham uma maior segurança de investir no mercado e poder trazer algum sucesso, né, algum retorno em função do desempenho que aquele produto, que aquela marca tem alcançado no mercado. A terceira, aliás, a quarta possibilidade é a formação de joint ventures. O que são as joint ventures? A gente já estudou aquisição e reestruturação. Então, a gente já viu a questão da aquisição e da fusão. O que é a joint venture? É quando a empresa A se junta com a empresa B e cada uma constitui uma parcela do patrimônio de uma empresa C que vai surgir como uma terceira empresa, uma empresa filha, advinda da parceria, da união entre as empresas A e B. Então, empresas, por exemplo, internacionais, empresas norueguesas, por exemplo, podem se unir a empresas brasileiras, e a empresa brasileira dá 40% do capital, a empresa norueguesa dá 60% do capital, e elas podem criar em caráter de sociedade uma joint venture, que é uma empresa nacional para produzir, né, para produzir produtos que advenham da matriz norueguesa, por exemplo. Além disso, é possível o intercâmbio de tecnologias, de parcerias para que as empresas ainda potencializem essa oferta. Por que a joint venture é interessante? Porque ela alia o know-how, a tecnologia e a oferta de empresas internacionais com o know-how e a tecnologia, as capacidades de empresas nacionais. E elas, nessas parcerias, ao criar essas joint ventures, elas conseguem ter empresas que conseguem obter as qualidades das empresas internacionais e as qualidades das empresas nacionais, conseguindo assim ter um bom nível de responsividade local, garantindo também bons resultados a partir da experiência global. A quinta forma é a aquisição de empresas locais. E aqui nós temos dois exemplos muito claros. Né? Quando a MEC compra a Vale e quando a Novo Nordisk compra a Biobras. E essa forma, ela é considerada a mais rápida de penetração no mercado. Por quê? Porque basicamente você se torna dono de uma empresa brasileira. Então você já entrou no mercado. A partir do momento que você fechou o contrato da aquisição, você já entrou no mercado. Então a empresa pode adotar o nome, pode adotar a marca, pode simplesmente fazer as alterações dos seus registros de marca visual, atualizar os seus registros em relação às autoridades governamentais e já pode começar a operar a partir das suas próprias metodologias, observadas as leis e os licenciamentos necessários. Mas, em termos, a partir do momento que a empresa adquire a outra, ela já entrou no mercado e já está autorizada a operar. Por isso que essa forma ela é considerada mais rápida, a mais efetiva. E isso é o que tem feito esse incremento no volume de aquisições de empresas nos últimos anos. A aquisição tem aumentado como uma política de internacionalização das empresas e penetração em novos mercados, para que essas novas ofertas cheguem a novos públicos e, com isso, consiga escalar a oferta da empresa, assim garantindo retornos melhores, inclusive retornos sobre os próprios investimentos em tecnologia e desenvolvimento. E a última forma que a gente tem é a criação da nova subsidiária integral. O que é a subsidiária integral? A gente viu isso já. É a perspectiva de uma empresa que é totalmente todas as suas ações são pertencentes à empresa controladora. Então,
Uma subsidiária integral é aquela que a empresa proprietária exerce 100% de autonomia, exerce 100% de propriedade sobre a outra. Um controle absoluto. Então, uma subsidiária integral, quando a gente está falando em termos de internacionalização, vamos supor que é quando uma empresa como a Nestlé resolve abrir uma nova empresa no Brasil do zero, uma nova fábrica, uma nova estrutura. E ao abrir a empresa do zero, ela está correndo mais risco, ela está mobilizando mais recursos, ela está estruturando uma oferta que ela ainda não tem estruturada, então ela corre mais risco, também no sentido mercadológico, mas ela tem total autonomia de atuação naquele mercado, porque ela está criando uma empresa totalmente nova para atuar naquele mercado. E esse tipo de circunstância a gente chama de Greenfield Venture, que é quando a empresa opera uma entrada integral com uma nova instalação completamente nova. Tá? Então, esse aqui é a forma mais trabalhosa porque demanda gestão de projeto, criação de nova fábrica, criação de novas plantas, estruturação do zero dos procedimentos, da gestão. Criar uma Greenfield Venture é um processo muito trabalhoso e demanda um investimento de longo prazo. Então, a empresa só faz isso quando ela já está certa de que ela vai adentrar naquele mercado e quer criar uma relação duradoura com aquele mercado consumidor onde ela está atuando. Ok? Então, essas aí são as estruturas, né, básicas, né, de como é um processo de internacionalização, das oportunidades de mercado, né, por exemplo, aumentar o tamanho de mercado, ter retorno sobre investimento, vantagem de localização. A partir daí, ela vai explorar seus recursos e capacidades para obter resultados, vai fazer isso por uma estratégia internacional em nível de negócio, uma estratégia multilocal, global, transnacional, a gente vai ver cada um deles. Vai utilizar suas competências essenciais por meio de modos de entrada, que a gente já viu, que é exportação, licenciamento, alianças estratégicas, como é no caso, por exemplo, das joint ventures, aquisições ou criar greenfield ventures, né? Ela vai ter problemas e riscos políticos e econômicos, mas como resultado da internacionalização, ela pode melhorar sim seu desempenho, melhorar sua dinâmica de inovação, seu poder de mercado, com as oportunidades que são criadas pela expansão do negócio corporativo. Ok? Então, quando a internacionalização se dá em nível de negócio, uma das formas interessantes da empresa analisar a entrada naquele mercado é o diamante de porta. Tá? É uma boa medida de análise. O que é o diamante de porta? É a análise da receptividade daquela localidade a novos negócios da natureza em que eu atuo. Então vamos pensar, por exemplo, em termos de um caso muito conhecido em Montes Claros, a famigerada fábrica da Case New Holland, que foi prometida, que foi assinado um termo de compromisso, mas depois de um tempo simplesmente não foi para frente e não temos essa fábrica de tratores da Case New Holland em Montes Claros. Quando a gente vai analisar o caso da Case New Holland, a gente tem que pensar a receptividade de Montes Claros em relação a essa fábrica. Qual é o primeiro ponto que a gente precisa analisar? Condições de demanda. A região do norte de Minas, a região, né, considerando centro-oeste, sudeste, nordeste, norte e sul do Brasil, considerando a possibilidade de exportação, considerando a estrutura da economia brasileira, existe condição de demanda para a produção de tratores acontecer, por exemplo, no norte de Minas? Sim, existe, porque a gente tem condição sim, porque a produção agrícola é muito forte na região centro-oeste, na região sudeste, no norte de Minas. Existe sim uma produção agropecuária forte, portanto existe condição de demanda para isso. Estratégia, estrutura e rivalidade da empresa, que a gente está falando de concorrência. Existem muitos concorrentes? Existem alguns concorrentes. Existe a Massey Ferguson, né? Existem outras produtoras de tratores, de maquinário para o campo, mas a gente não pode dizer que é uma estrutura de rivalidade tão pesada. E pelo fato de não ser tão pesada a dinâmica da concorrência, talvez seria uma vantagem
uma vantagem competitiva interessante para a empresa ter a produção perto de onde acontece a demanda, porque isso reduziria os custos de transporte, reduziria os custos de importação, tornaria o produto mais barato e mais competitivo nesse mercado. Então, considerando a estrutura e estratégia e a rivalidade das empresas aqui, seria interessante para essa empresa vir para cá? Seria. Indústrias relacionadas e de apoio. Existe, por exemplo, estruturas fortes no norte de Minas para dar apoio ao que essa empresa precisa em termos de maquinário, em termos de fornecedores, em termos de atividades de suporte que possam ser necessárias para uma fábrica desse porte, aí a coisa começa a pegar. Aí a coisa começa a pegar. Por quê? Porque aqui a gente não tem uma estrutura tão especializada para a produção de veículos. A gente talvez tenha para fármacos e químicos, mas não para a produção de veículos. Uma vez que a gente não tem para produção de veículos, porque a gente já não possui fábricas que produzam veículos, por exemplo, no Norte de Minas, toda e qualquer ação de fornecedores, de estrutura, teria que vir da região metropolitana de Belo Horizonte, que é onde tem fábrica da Fiat. Então, teria já um custo de transporte relativo. Então, colocar no Norte de Minas teria um custo, sim, de fatores de apoio que já não seria tão atrativo, mas não seria excludente. Agora, o ponto que realmente torna inviável quando você vai pensar em termos de estrutura são a questão dos fatores de produção. Primeiro, quais são os 3 fatores de produção fundamentais? Terra, trabalho e capital. Terra, trabalho e capital. Terra, a gente pode considerar matéria-prima. Trabalho, a gente pode considerar a mão de obra. Capital é o custo do capital. O custo do capital é interessante? Porque o Norte de Minas tem acesso a linhas de crédito específicas do Banco do Nordeste, que funciona como um grande captador de novos negócios para a região. Mas a matéria-prima, nós temos estrutura para receber? Não de uma forma tão diferenciada como seria em outras regiões. A produção de minério, por exemplo, no norte de Minas, ela pode vir a começar a receber um boom agora, que está começando a ter investimento de mineradoras na região. Mas a gente tem algumas no sul da Bahia, a gente tem mais a leste do estado, por exemplo, algumas iniciativas de mineração que começam a crescer, mas não em produção de escala que consiga, ao mesmo tempo, fazer que a matéria-prima seja barata, que a formação das peças seja barata, para que a montadora consiga estabelecer tudo aqui. Então, a gente tem aí um problema relacionado à questão do custo de matéria-prima, que ainda sofreria o problema do custo do transporte. O terceiro elemento é trabalho. Nós não temos mão de obra de engenharia pesada para atender às necessidades da empresa. Mão de obra qualificada, pelas várias análises que eu tive acesso até hoje, foi um dos principais empecilhos para a instalação de uma fábrica desse porte, dessa natureza. Por mais que o Senai tivesse feito cursos específicos, começado a produzir mão de obra técnica, a oferta de mão de obra técnica especializada e a oferta de engenheiros para esse tipo de empresa seria abaixo do desejável para que essa empresa possa operar de forma adequada nesse mercado. Então, a necessidade de importar mão de obra faria com que o custo de mão de obra fosse muito alto. E custo de mão de obra, junto com o custo de material direto, mão de obra direta e material direto, são os 2 custos que aumentam expressivamente, porque são custos diretos do produto. São custos diretos. Em função de ser custos diretos, impacta diretamente o preço final do produto. Então, isso faria com que o produto se tornasse mais caro, portanto, não tão competitivo quanto desejável. E aí, as empresas fazem a análise do diamante de Porter pensando na receptividade, se ali é de fato o local para instalação daquele negócio. Então, esse exemplo ele é só para ilustrar o quanto que uma empresa ela pondera para ela para ela adentrar naquele mercado com propriedade, ok? Já a estratégia em nível corporativo diz respeito à questão da responsividade local e da integração global que eu tinha comentado com vocês.
a empresa ela tem que ser integrada globalmente, ou seja, ela tem que garantir o padrão da qualidade da marca, garantir a imagem da marca, mas ao mesmo tempo ela tem que ter capacidade de resposta às questões locais. Então, o que é a responsividade local? É se de fato as decisões estratégicas relacionadas àquela empresa, àquela marca, são tomadas no local onde a empresa atua. A responsividade local é isso, então, é a empresa perceber que aquele mercado está respondendo de uma forma X ou Y e ela tem capacidade de, por si só, dentro daquele mercado, de ter autonomia de responder esses estímulos externos. Já uma empresa com baixa responsividade local, ela tem que escalar esse problema até a matriz. E ao escalar esse problema até a matriz, ela tem um gap entre a ocorrência do problema e a capacidade de resposta da empresa, porque ela fica dependente da resposta da empresa global, da matriz global. Então, a responsividade local ela passa a ser muito importante. Tá? Mas, por outro lado, também é importante o nível de integração global, quanto que aquela empresa representa valores e cultura da empresa global de origem. Tá? Então, em função da estrutura, quando a gente está falando de nível corporativo, de internacionalização em nível corporativo, a gente tem empresas globais, multilocais e transnacionais. O que são as empresas globais, né, que têm estratégia global? Que é quando a empresa ela é totalmente padronizada dentro daquele padrão global estabelecido pela matriz. Então, a matriz ela é muito centralizadora nesse tipo de estrutura. A estratégia ela é definida na matriz para todas as filiais, então ela centraliza o seu comando na matriz. Já a estratégia multilocal é quando a empresa permite uma certa dispersão decisória. Dispersão decisória no sentido de permitir com que cada empresa atuando em cada mercado consiga tomar suas próprias decisões a respeito de adaptação àquelas estruturas de mercado. E aí, o último nível de competência é quando ela consegue ter um alto nível de responsividade local com um alto nível de integração global, que é quando a gente fala que a estratégia é transnacional, que ela tem um alto nível de articulação para alcançar, na mesma medida em que consegue fazer adaptações para os estímulos de mercados locais, ela consegue também garantir as diretrizes que foram dadas pela matriz no processo de gestão da corporação. Tá? A regionalização, então, já que a gente está falando de responsividade local, a regionalização é uma tendência muito interessante da gente observar, que é basicamente a segmentação internacionalizada. A regionalização ela tem se mostrado como uma tendência comum. Quais são os países ocidentais e quais são os países não ocidentais? Quais são os países que possuem uma cultura cristã? Quais os países que não possuem uma cultura cristã? Quais países possuem uma cultura, por exemplo, voltados ao islamismo e quais não? Quais são os países que possuem culturas indígenas, né, a forte presença da etnia indígena ou da raça negra, e quais os impactos disso em termos de cultura, em termos de consumo, em termos de hábitos, de valores, de crenças. Então, imaginem segmentações em função de regiões, de identidades compartilhadas, de hábitos, de culturas em comum, de características sociodemográficas em comum, de características econômicas em comum. Então, são criadas regiões conforme esse agrupamento em função dessas características em comum, essas zonas segmentadas, e aí as empresas elas têm regionalizado para conseguir avançar naqueles mercados de forma mais generalizada. Então, a gente pode estar falando, por exemplo, da América Latina. O Brasil, por exemplo, pode ser considerado parecido ou equivalente aos outros países da América Latina. A gente tem que se fazer essa pergunta. Em termos de regionalização, a empresa vai se perguntar assim, em que aspecto ali a gente pode considerar aquela região homogênea, em qual aspecto a gente não pode considerar aquela região homogênea. Por quê? Porque uma vez que a gente homogeneiza, né, a estrutura daquelas características que atendem aquele mercado, vale a pena, então, a gente considerar todo aquele mercado como um mercado-alvo.
Então, diferenciação em termos de cultura, economia, tudo isso passa a ser utilizado numa escala maior de regionalização, não só em questão de Brasil, de Brasil e outros países da América Latina, mas em questão de região mesmo. E aí eu vou dar um exemplo para ficar bem claro para vocês. O Brasil são vários, né? Então, se você pegar o sul do Brasil, pegar Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, e pegar Uruguai e Argentina, e Paraguai também, se você pegar Paraguai, Uruguai, Argentina, Santa Catarina, você pegar Rio Grande do Sul e Paraná, você tem ali uma região de cultura muito equivalente em alguns aspectos. Eles são muito parecidos, a antiga região cisplatina, né? Então, eles ainda têm aspectos culturais que são muito equivalentes. Exemplo, consumo de chimarrão, consumo dessas bebidas quentes de chá. Então, para um mercado que tem alto consumo de chá, ali aquela região inteira seria interessante. Então, envolve mais de um país. Tá vendo? Então, ali a regionalização é exatamente esse agrupamento de onde ali a gente teria espaço naquele mercado. Então, a regionalização é essa definição de áreas de atuação em função das características parecidas entre si desses mercados consumidores. Então, as empresas elas delimitam essas regiões e passam a atuar nessas regiões considerando essas características em comum ou esse agrupamento que existem dentro dessas estruturas sociais, políticas, econômicas, culturais e por aí vai. Ok? E aí a gente entra no último tópico dessa aula, que é a expatriação. Okay? O que é a expatriação? Como é que a gente faz operar esse milagre da sinergia organizacional para a possibilidade de uma estratégia global dentro de uma organização, de uma corporação que é expressiva dentro de vários mercados? Tá? O incremento da competitividade, acima de tudo, dessas organizações internacionais, ela tem feito em função da capacidade de sinergia da empresa. Por mais que ela esteja em várias culturas, em vários mercados, ela consiga ter a sua identidade bem delimitada, as suas competências essenciais, as suas core competence muito bem estabelecidas, de forma a fazer com que o mercado como um todo reconheça a qualidade da empresa em função das competências que ela apresenta em relação àqueles clientes. Nesse sentido, o maior dos desafios hoje é fazer com que as várias empresas em várias culturas, em espaços diferentes, elas tenham a possibilidade de criar sinergia, de criar um dialeto comum, de criar uma linguagem comum, né? Ainda que a pessoa esteja no Brasil, atuando numa filial do Brasil, ela tem um entendimento dos procedimentos da empresa dos Estados Unidos, que tem um entendimento da empresa da Hungria, que tem um entendimento da empresa na Espanha, e por aí vai. E como que a gente faz isso? Como que a gente garante que essas pessoas vão conversar? Como que a gente garante que essas pessoas vão aprender umas com as outras? Então, tem crescido desde então, principalmente na gestão de pessoas, as práticas que eu considero como o sangue, né, o sistema circulatório da prática de internacionalização de negócios, que são as práticas de expatriação. As práticas de expatriação é a organização tendo entendimento que a organização é composta por pessoas, os líderes têm esse entendimento que a organização é composta por pessoas, e uma vez que tem esse entendimento, ela passa a investir nessas pessoas para que elas transitem entre as várias organizações. Então, a expatriação é essa criação dessa força de trabalho global. E como que a gente faz isso? Por meio da transferência. Você vai transferir um empregado do Brasil para os Estados Unidos. Então, vai morar 2 anos nos Estados Unidos. Depois, essa pessoa aprende o que ela tinha para aprender nos Estados Unidos, ensina o que ela tinha de interessante para ensinar e depois volta. Quando ela volta, ela se torna um vetor de aprendizagem também. Então, aí, um perfil muito interessante de empregado começa a surgir. Esse empregado global. Tá? E a gente vai falar um pouco sobre esse perfil desse empregado global. Mas o que é expatriação? É uma transferência de empregado que envolve essa mudança de um país para outro por um período superior a 6 meses. Tá? Isso na literatura. Para a legislação brasileira, já é considerada a expatriação a partir de 90 dias. Mas isso varia muito de país para país. Ok?
E essa expatriação ela serve a esse desafio de conectar o conhecimento que está distribuído entre as várias localizações. Então você tem, por exemplo, tecnologias que estão sendo desenvolvidas no Brasil, tecnologias que estão sendo desenvolvidas na Argentina, tecnologias que estão sendo desenvolvidas na Austrália. Culturas, né? Hábitos culturais que estão sendo desenvolvidos no Brasil, na Argentina e na Austrália. Se a gente deixar cada cultura fazer o seu próprio desenvolvimento, cada uma vai ficar isolada na sua e vai conseguir desenvolver seu próprio desenvolvimento, sua própria metodologia, mas não vai dialogar, isso não vai criar um senso de sinergia e de unidade. Então, o que começa a organização a fazer? Começa a selecionar profissionais com perfil, e esses profissionais com perfil de ensinar e de aprender, olha aí, esse perfil de ensinar e de aprender, ou seja, a capacidade de absorver da rotina e a capacidade de reproduzir da rotina, com habilidades linguísticas, tolerância cultural e flexibilidade no trabalho. Ela seleciona esses agentes para que eles comecem a fazer o tour, né? Eles comecem a fazer o tour. Então aí eu já dei algumas dicas para vocês de quais são as competências desse profissional que virá a ser expatriado. Ele tem facilidade de absorção das rotinas e da aprendizagem, ele detém um conhecimento de tecnologia, um conhecimento de gestão, ele tem um conhecimento de empresa e ele tem capacidade de reproduzir isso, de ensinar. Ele tem a capacidade de mimetizar isso em outro espaço. Então, ele consegue ensinar outras pessoas a desenvolver tecnologia, ele consegue mostrar como é feito na outra filial, ele consegue reproduzir, ele tem habilidade comunicativa, então ele fala outros idiomas, então a comunicação para ele não é um problema, ok? E além disso, ele tem tolerância cultural, ele sabe que quando ele for para outro país, as pessoas podem eventualmente não acreditar em Jesus Cristo. Ele sabe que a cultura daquele país pode ter outra relação, por exemplo, com a legalização das drogas e do aborto. Ele sabe que a questão da homossexualidade, por exemplo, naquele país tem outra vibe, outra pegada. E ele tem tolerância cultural com aquilo. Ele consegue se misturar, ele consegue se relacionar, ele consegue se tornar amigo das pessoas, ele consegue fazer networking, ele consegue dialogar com as pessoas, se integrar naquele ambiente. E uma vez que ele consegue isso, ele consegue também facilitar o processo de aprendizagem dentro daquela organização, né? E além disso, ele tem flexibilidade de entender que as pessoas não trabalham como ele em todos os lugares do mundo. Ele sabe que a metodologia, o jeito, o estilo de trabalho no Brasil é diferente do estilo de trabalho na Índia, é diferente do estilo de trabalho na China, é diferente do estilo de trabalho no México. Então ele tem flexibilidade, ele sabe se adaptar e sabe fazer uma transferência ponderada, considerando as particularidades. E aí a empresa começa a colocar vários desses agentes em trânsito para que eles comecem, então, a fazer esse trabalho de promoção da sinergia, promoção da cultura organizacional, transformação dos ambientes e assim a empresa consiga absorver o que ela tem de melhor em cada uma dessas circunstâncias, em cada um desses espaços. Então, cada empresa vai estabelecer as suas estratégias para buscar criar uma cultura única. E essa cultura única vai ser o recurso estratégico difícil de imitar, que tem valor, que tem raridade, que a empresa consegue se organizar e consegue ser sustentável. Então aí vai se tornar um recurso estratégico a cultura organizacional, de melhoria, de desafio, de desenvolvimento, a criação da linguagem comum, dos hábitos, dos rituais, do conhecimento, dos treinamentos, das crenças em comum, tudo isso vai se tornando mais globalizado, vai se tornando mais profissionalizado conforme vai sendo intercambiado pelas várias culturas. Então, né, por mais que se fale aqui da criação de uma cultura única, a gente ainda vai ter diferenças culturais de um país para o outro, mas a empresa ela vai se tornando mais padronizada, mais coesa, ela vai obtendo mais sinergia, ainda que atuando em vários mercados. Então, essa expatriação vai ser esse intercâmbio de conhecimento e cultura entre os agentes. E aí, cada empresa, dependendo da sua linha, dos seus mercados onde atua, ela vai ter a sua própria estratégia de expatriação, dependendo daquilo que ela quer compartilhar
de uma planta para outra, de um mercado para outro, por exemplo. Então, cada empresa vai criar a sua estratégia. E isso, então, cria um campo de possibilidades para a gestão de pessoas. A gestão de pessoas no campo da expatriação, ela tem buscado compreender as práticas e táticas dessas organizações, verificando se existe um jeito ótimo de fazer essa questão da sinergia, verificando a questão da adaptação cultural, a questão da transformação das organizações por meio de práticas de expatriação, a questão da aprendizagem organizacional por meio de práticas de expatriação. Tudo isso se tornou um campo de interesse muito forte da gestão de pessoas, mas aliado ao campo da estratégia, porque é do campo do interesse da estratégia entender como acontece essa sinergia entre as organizações, tá? Então, grandes carreiras executivas hoje, para quem quer ser esse profissional do futuro, né, vai demandar esse currículo que necessariamente envolve expatriação. Então, esses perfis específicos de adaptabilidade, de saber absorver, de saber reproduzir, de ter habilidade em idiomas, línguas, né, de ter flexibilidade no trabalho e tolerância cultural, todas essas características vão se unificar em soft skills, né, competências comportamentais, que vão fazer com que esses sejam os profissionais mais desejados do futuro, né, que vão ser profissionais cada vez mais disputados pelas empresas em função dessa capacidade que eles têm de criar esse recurso organizacional tão forte, que é a sinergia, a padronização de uma linguagem dentro da organização. Então, essas lideranças globais demoram muito tempo para serem construídas. Hoje, a melhor forma de você conseguir se tornar um profissional com possibilidade de expatriação, com possibilidade de criar um perfil internacional e globalizado, são os programas de trainee corporativos, né, executivos de grandes empresas. Alguns exemplos no Brasil são de empresas como Andrade Gutierrez, que eu sei. Andrade Gutierrez, o programa de trainee pressupõe que você vai passar um período no Brasil e um período em outros países, um período na Europa, um período na África. Programa Graduate da Novo Nordisk, por exemplo, programa Graduate, não o trainee local, mas o programa Graduate da matriz. Então você se candidata na matriz, você se candidata na Dinamarca. Você passa 8 meses na Dinamarca e 8 meses são 3 rotações, né? São 3 rotações, são 8 meses em cada país. Se você trabalha, por exemplo, em operações internacionais de venda, você vai trabalhar no escritório do México, no escritório de São Paulo, no escritório da Dinamarca. São 24 meses. 24 meses, então, dividido em 3 rotações. Aí você vai ter uma rotação em cada país de 8 meses. Na Heineken você também tem, na Sony Ericsson você também tem. Você tem na Johnson Johnson também. Tá? Você tem grandes corporações, você tem essa possibilidade de rotação internacional. E para que eles querem isso? Para que o trainee que já entra na empresa logo nos primeiros anos de carreira, quando ele for efetivado como executivo, ele já tem a mentalidade global que a empresa deseja. E ao já ter essa cultura, ele é capaz de desenvolver isso a partir da aprendizagem que ele teve em outros países, em como desenvolver melhor aquela organização dentro daquilo que é desejado para a empresa enquanto corporação global. Então, hoje, os programas de trainee estão cada vez mais difíceis em termos de exigência de línguas, em termos de exigência. E hoje não é só a questão do inglês, não, tá, gente? É inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, mandarim, tá? Mandarim. Então, hoje, você tem que aprender idiomas e você tem que criar facilidade de aprender idiomas. Pelo período que eu trabalhei não em empresa dinamarquesa, com expatriados dinamarqueses, eu percebi essa habilidade com muita força. Eles vinham para o Brasil, em questão de 6 meses eles já estavam arranhando português. E português é uma língua extremamente difícil para quem não conhece. Então, você via que em pouco tempo eles já estavam desenrolando esse português, já conseguiam falar palavras, acompanhar conversas e diálogos em português. É exatamente essa capacidade, essa habilidade de idiomas. Saber falar mais de 1, 2, 3, 4 idiomas. Além de ter uma formação muito boa, predisposição de ensino, predisposição de aprendizagem, e esse aí, para um Brasil que está polarizado, para um Brasil que está cada vez mais intolerante, é o ponto de atenção que eu chamo.
que é tolerância cultural, é saber dialogar com o diferente, saber dialogar com aquele que não acredita no mesmo Deus que você, que não tem os mesmos valores que você, que não entende as mesmas ritualísticas que você tem, e você saber se adaptar, saber se integrar, saber conviver dentro daquele ambiente com abertura para isso. Tá? Então, isso aí é uma competência cada vez mais difícil de se encontrar no mercado e cada vez mais desejável pelas empresas. Ok? Então, essa questão da expatriação, ela tem sido... E por que ela tem sido investida logo nos programas de trainee? Porque isso é muito interessante, porque a questão familiar, ela é uma questão muito sensível. Você pedir para alguém que tem 45 anos de idade, 10 anos de empresa, tem perfil, mas tem 45 anos de idade, filho pequeno, 2 filhos pequenos, é casado, tem 2 filhos pequenos, é difícil para você, por exemplo, ir para uma missão de 2, 3 anos fora para depois voltar. Porque a sua esposa ou seu marido vão ter que abrir mão da carreira, seus filhos vão ter um gap de educação num país que você não sabe quais são as estruturas de educação da criança, se a aula vai ser ministrada no idioma que a criança entende. Então vai ficando difícil. Então eles tentam construir esses profissionais globais logo nos primeiros anos, enquanto eles ainda não têm essa ancoragem familiar que impeça eles de alcançar esses resultados. Então, quanto mais cedo você investe nisso, melhor. Tá? Mas ainda assim, são enviados sim, profissionais com potencial, que não deixa que isso impeça nada. Esses também são enviados para missões de expatriação. Tá? Mas questões familiares costumam ser bem sensíveis em relação a essa questão de expatriação. Normalmente, quando se expatria alguém mais velho, com família, são para cargos executivos de alto valor agregado, e as remunerações são muito altas. As compensações são muito altas em função do sacrifício que a família do agente tem que fazer para que essa expatriação aconteça de fato. Então, normalmente, expatriações são acompanhadas com muitos privilégios, tá? Muitos privilégios e alta remuneração em função da compensação da dor que a empresa causa a essas famílias no processo de expatriação, ok? Então, o expatriado, ele vai ser esse responsável pela aprendizagem formal e informal no trabalho. O que é aprendizagem formal? Implementação de novas rotinas, de novos processos, mas também aprendizagem informal, que é aquela comportamental. É a aprendizagem comportamental de hábitos, de crenças, de valores, da interação, da formação de amizade, da formação de network, é que começa, então, a ocorrer essa aprendizagem informal que se dá pelo convívio. Ok? A expatriação vai envolver 3 momentos distintos, que é, primeiramente, a preparação para a missão. Então, a expatriação ela não acontece de um dia para o outro. Normalmente, o intervalo de preparação para a expatriação são de 6 meses a 1 ano antes da viagem. Então, são bem delimitados o escopo das atuações do expatriado, para que ele vai, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, com quem ele vai fazer, quem são os pontos de contato, quem vai ser o líder dele, ou quais vão ser os liderados, quais são os objetivos da expatriação. Então, isso é muito planejado com antecedência. E aí também são planejados onde que a pessoa vai morar, como que ela vai fazer para o transporte no trabalho. Normalmente, o expatriado ele já chega com uma infraestrutura mínima que permita que ele já comece a se dedicar para o trabalho. Aí tem um segundo momento, que é a missão em si, que é a expatriação, que é a execução das atividades programadas no país de destino. E tem depois a repatriação, que é trazer essa pessoa de volta para o país de origem. Agora vamos pressupor a seguinte questão. Vamos supor que eu sou diretor de uma empresa no Brasil e eu vou ser transferido para, por exemplo, a Índia. Eu sou diretor, por exemplo, de produção. No momento que eu vou, a cadeira de produção, da diretoria de produção no Brasil fica vaga. Então, essa cadeira precisa ser preenchida. Então, por exemplo, algum gerente que estava abaixo de mim se tornou meu sucessor e assumiu a minha posição. Quando eu voltar, a pessoa que está assumindo a posição de diretoria não pode ser rebaixada. Então, aquele cargo que eu originariamente tinha, não necessariamente eu vou ser reestatuído, né, nessa posição que eu estava anteriormente. Então, eventualmente, eu posso voltar não para ser diretor, mas para ser consultor de diretoria ou gerente sênior
de projetos ou algo assim, o cargo que eu vou receber não necessariamente é igual. O nível das responsabilidades não necessariamente é igual. Então, qual que é o impacto dessa questão da expatriação? É que ela, na mesma medida que ela é importante para a organização, ela gera uma certa insegurança. Porque quando você volta, não necessariamente você volta para a mesma função que você estava. E isso tem implicações também para os trabalhadores, porque a expatriação não deixa de ser uma prática de insegurança. Não deixa de ser uma prática importante para a organização. O trabalhador global, ele é um recurso estratégico para a organização, mas não necessariamente para o trabalhador a expatriação traz só efeitos positivos. Ela traz efeitos de empregabilidade, traz efeitos de maior valor agregado para o trabalhador, mas a situação do trabalhador dentro da organização ela tende a ficar um pouco incerta. Então, ele não sabe exatamente o que ele vai fazer. Se a organização tem boas práticas e políticas de planejamento da expatriação, a pessoa já sabe exatamente o que ela vai fazer quando ela for e quando ela voltar. Mas nem sempre isso é possível ou isso acontece em todas as organizações. Então, existem hoje muitos desafios em relação à expatriação. Muitos desafios que a gente ainda precisa responder sobre como garantir uma melhor sinergia, como garantir uma melhor construção de cultura dentro da organização. E as pesquisas estão aí para isso, para desvendar o que hoje para a gente é um mistério, como construir organizações cada vez mais globais. Ok? Bom, em relação à questão da internacionalização das organizações, eram essas as minhas considerações. Ok? Agradeço e abro então para discussão para que a gente possa tirar dúvidas a respeito do processo de internacionalização dos negócios e das empresas. Ok?